Boa tarde, galera do segundo ano. Nós já abordamos a questão de cidadania, direitos, né, movimentos sociais, e na semana passada vocês tiveram que me entregar um trabalho abordando a questão da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Eu falei sobre a declaração, se não me engano, até no primeiro dia de aula, antes de falar sobre direitos, antes de falar sobre cidadania. Mas tamanha, né? Tamanha foi, não. Mas tamanha é a importância dessa declaração, desse documento, né? E eu recebi trabalhos muito bons, eu recebi trabalhos medianos, né? Alguns não tão bons assim. Mas hoje eu tô aqui, né, para dar uma relembrada nessa questão da declaração e acabar esclarecendo também algumas coisas que porventura estejam aí, algumas dúvidas que né, estejam aí na cabeça de vocês, ok? Bom, gente, vamos lá então. Galera, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, como nós já falamos, ela vem, né, enfim, é escrita, é planejada por 58 países membros em 1948, né? Qual é o objetivo dela? Fazer com que os problemas, né, fazer com que tudo aquilo que as guerras trouxeram, Primeira, Segunda Guerra em especial, né, que a gente mudasse a nossa perspectiva dali pra frente, né? Houveram muitas mortes, né, em decorrência de um preconceito, em decorrência do racismo, em decorrência da discriminação religiosa, né, da intolerância. Então, o objetivo da declaração nada mais é do que resgatar valores humanos que, não vou dizer que tinham sido dados como perdidos, mas resgatar valores humanos que são importantes para todos, né? Que não devem ser esquecidos e que nunca devem deixar de ser praticados, ok? Então a declaração ela vem com esse objetivo, né? De criar ou de ter um documento em que os países assinassem se comprometendo com esses valores, como é que eu posso dizer assim, básicos, né? Que são inerentes, que são próprios dos seres humanos, como o direito à vida, né? Direito a você ter um julgamento justo, né? O direito a você não ser colocado, né, a sua segurança ser colocada, né, em risco, você não ser torturado, né, você ter condições dignas de habitação, né, você ter condições dignas de segurança, né, tudo isso, né, você poder exercer seu credo de maneira livre, né. Então a declaração ela é um documento, eu disponibilizei ele para vocês, tanto no negocinho da ONU, quanto no mural, que eu vi que vocês estavam às vezes com alguma dificuldade. E se vocês lerem, são 30 artigos, não é um documento grande, mas é um documento que carrega em si um significado muito grande para todos, para absolutamente todos os indivíduos, tá? Bom, e aí se nós pensarmos juntos aqui, ela é de 48, em 2018, fez 70 anos da declaração, né? Pessoal, 70 anos é muita coisa, concordo com você, 70 anos é muita coisa. Hoje são mais de 100 países que são signatários, existem poucos países no mundo que não se comprometeram em seguir essas premissas, né, de valorização da diversidade, da vida, da liberdade e da dignidade humana. Mas, né, eu posso dizer que, não vou dizer todos, mas uma parcela significativa dos países, né,
não levam talvez esse documento tão a sério quanto quanto deve ser levado. Mas eu vou falar um pouquinho hoje da realidade brasileira, né? Que foi inclusive o que eu abordei no trabalho com vocês. Eu pedi que vocês selecionassem 2 artigos que poderiam ser quaisquer, do 1 ao 30, você selecionava 2 que você achava que eram importantes e que para você tinham algum apelo, né? Te chamam a atenção por alguma coisa. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a percepção dos brasileiros sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Primeiro, a gente tem que pensar numa coisa. De acordo com tem um Instituto Ipsos, tá? E tem um sociólogo, né, um pesquisador brasileiro, é Alberto Carlos Almeida. Eu não tô maluca, não. Eu lembro do nome. Eu lembro da aula dele, eu não vou lembrar do nome. Não é possível, né? E ele escreveu um livro chamado A Cabeça do Brasileiro. Eu tenho esse livro e ele fez um estudo muito, muito complexo sobre a percepção da população assim, de acordo com várias questões, né? E das perguntas eram se você acreditava, por exemplo, que a declaração, né, que aquilo que está na Declaração Universal dos Direitos Humanos, se aquilo ali se aplica a você, né? E aí 54% das pessoas dizem que não, a Declaração dos Direitos Humanos não tem nada a ver com ela. Eu falei, gente, a Declaração dos Direitos Humanos é para 100% das pessoas. Por quê? Né? Principalmente a partir da nossa ditadura militar, que inicia em 64, a gente tem um discurso político que serve para atacar, né, a declaração. O Brasil, ele é signatário, ele assinou, ele nunca deixou de ser, mesmo durante o período da ditadura, tá? Mas, como eu posso dizer assim, embora ele nunca tenha deixado de ser, o Brasil é um dos países recordistas, né, de denúncias de violação dos direitos humanos, né, principalmente por parte do Estado, né. Eu achei um dado aqui de 2018 que vai falar que 62 ativistas, né, dos direitos humanos no Brasil foram assassinados, né, em virtude justamente dessa sua prática de defesa dos direitos humanos. E esse relatório foi um relatório divulgado pela Anistia Internacional, né, que justamente vai analisar todos os casos de denúncia, de violação dos direitos humanos. A gente manda para a Anistia Internacional, tá? Então, 62 pessoas é muita gente. A gente tá falando no mundo, não. A gente tá falando no Brasil em 2018, né? Que é o que tá interessando pra gente aqui nesse momento, tá? E assim, se 54% das pessoas dizem que existir direitos humanos ou não existir pra ela é indiferente, porque aquilo ali não atinge a vida dela, eu tenho 66% dos brasileiros. Isso se eu pegar, assim, um panorama geralzão do Brasil. Se a gente estiver falando da região norte, a gente vai estar falando de 79%. Ou seja, né, eu tenho um universo gigantesco de pessoas que acreditam que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, elas servem única e exclusivamente para proteger bandidos. Ah, porque os ativistas dos direitos humanos, ele tá só pensando na proteção de bandido. Eu falei, bom, não acredito que seja verdade. Sempre que você luta contra a violência policial, por exemplo,
né? Que é uma forma de violência que a gente pode dizer, inclusive, que é praticada pelo Estado, porque a polícia, ela é um órgão do Estado, né? E aí, quando eu luto contra isso, eu não tô lutando, né? Eu não tô idealizando que só a pessoa que cometeu um crime na hora lá a polícia foi meio violenta e tudo bem. Não! Eu tô dizendo quando eu sou contrária à violência policial, quando eu falo sobre a questão da violência policial, por exemplo, que é uma violência do Estado, já que a polícia é um órgão de repressão estatal, eu não tô querendo dizer, bandido roubou, a polícia pegou, não vai dar uns cacete nele? Acho justo, acho certo, particularmente, não, né? Porque quando eu tenho uma prática dessa, eu me igualo, né? Eu me coloco numa posição tão violenta quanto o outro. Mas eu vou passar batido nisso. Pensa o seguinte: alguém morreu, alguém foi assaltado, tem um suspeito que alguém colocou ali, né? Que fez, tal, que é parecido com você. Não é você, é parecido. Alguém chegou assim, nossa, uma mulher de óculos vermelhos, cabelo preto, meio gordinha, branquinha, saiu por aí e matou uns 20. Cruzam comigo na rua. Acham que eu sou a assassina de Volta Redonda. É assassina! Pego, me esculacha, apanho, sou torturada e tal, pra poder confessar um crime. Que quem me conhece sabe que eu não mato um mosquito. Até se eu tento, eu não consigo. Quanto mais eu matar, sei lá, uma serial killer. Então, quando eu falo de violência policial, né, eu luto contra a violência policial, eu luto por inquéritos justos, eu luto com que todas as pessoas tenham acesso à justiça, né? A minha luta, ela não é pensando só em bandido, né? Embora o criminoso também tenha direito à vida dele, né? Ou que ele tenha direito a ter um julgamento justo e digno. Mas eu tô pensando em você que também pode ser vítima, digamos assim, de uma injustiça. Quando eu luto que ninguém pode entrar na sua casa sem um mandado judicial, ninguém pode entrar na minha casa sem um mandado judicial. E aí alguém acha que eu tenho escondido alguma coisa dentro da minha casa, a polícia vem, arrebenta a porta, revira tudo e tal, não acha nada, vai embora, né? Eu também, mas fulano era suspeito de não sei o que, calma. Eu posso ser suspeito do que quer que seja. A polícia, ela tem até o direito de entrar na minha casa, mediante um juiz ter autorizado ela a fazer isso, né? Não pode ser de qualquer maneira. Você sabia que você só pode ser abordada após as 6 da manhã? Ninguém pode prender às 2 da manhã. Já viram que as operações são todas assim no comecinho da manhã? Essas grandes operações policiais, né? Porque por lei eu não posso, né? Te dizer uma expressão clara, mas por lei eu não posso, simplesmente, né? Te tirar do seu sossego e, enfim, né? Violar a sua privacidade. Então a gente tem que pensar dessa forma. Os direitos humanos, eles são muito, muito, muito importantes para todos nós. Quando eu digo que muitos falaram assim, todos são livres, iguais, não. Mas o negro, aí ela discursava, mas a mulher, mas o gay. Gente, você pode dar esse recorte? Pode. Mas você tem que sinalizar no texto, tá? Que, olha, existe, né? A igualdade pregoada na declaração, né? Ela não acontece no Brasil, no caso do negro por isso, da mulher por aquilo, do gay por aquilo outro, do pobre por aquela outra questão,
né? Eu tenho que sinalizar, ou então você vai me sinalizar, né? Direcionar assim, olha, analisando de maneira mais profunda, né? Apenas a situação da mulher na sociedade brasileira, podemos dizer, né, que a igualdade ainda não foi alcançada, ou foi alcançada por isso, ou foi alcançada em parte porque conseguimos isso, e não foi alcançada porque não conseguimos aquilo, tá? E aí, dados, por exemplo, quando eu disse, né, que 66% da população acredita que só, né, protege bandido, quando eu falei que 54% das pessoas acreditam que a declaração não tem nenhuma influência na sua vida. Então, isso são dados que vão ajudar a corroborar, por exemplo, a sua argumentação. E que por muitas vezes eu coloquei em muitos trabalhos. Argumentar mais, melhorar a argumentação, citar dados, né, de fontes confiáveis. Lógico, se você está fazendo uma prova, uma redação, você não tem uma fonte oficial ali, ok. Mas se você está com isso disponível, utilize, enriqueça o seu trabalho, né? Que vai dar, assim, absolutamente tudo certo. Então, voltando aqui, saindo um pouco da questão do trabalho, mas assim, a impunidade, né? A gente fala, o Brasil é um país da impunidade, né? O país da corrupção. Nós temos uma das maiores populações carcerárias do mundo. Eu não sei, provavelmente isso não é sinônimo de impunidade, né? Talvez impunes sejam justamente aqueles que têm mais dinheiro para poder manipular, né? E utilizar melhor as brechas que existem na legislação. Mas não posso dizer que o Brasil é o país da impunidade, né? Mas, se eu quero, por exemplo, se a declaração que tá lá, que ninguém vai ser torturado, que as pessoas vão ser tratadas com dignidade, em que eu falo de religião, em que eu falo de segurança alimentar, que eu falo de tanta coisa, como eu quero ressocializar alguém se o presídio é o lugar aonde, por exemplo, eu vou desumanizar as pessoas. Eu vou tratar as pessoas pior do que se tratam os animais. Nem igual, porque hoje existem leis severas, por exemplo, para a proteção, né, dos animais. Cães e gatos, agora você não faz o que quer. Se você for lá denunciar que seu vizinho saiu, que o cachorro tá 10 dias sem comer e você tá tentando lá dar água e comida pelo muro, né, ele pode ser preso. Ele pode perder a guarda do cão. Se você quiser, até vai ganhar um cachorro aí de graça. Brincadeira, né? Mas assim, você pode dar a opção, né, desse animal ter uma outra realidade. Por que não fornecer isso para as pessoas, para que elas possam efetivamente se ressocializar, perceber o que errou, como errou, né? E não desumanizar a pessoa a ponto dela se tornar um perigo ainda maior para a sociedade. Então, a defesa dos direitos humanos, muitas vezes, só aparece direitos humanos para aparecer para bandido. Não, direitos humanos são para todos. Só, né, que por várias vezes esses ativistas, eles estão, mas fazendo essas denúncias, né, com relação à violência policial, com relação à violência provocada pelo Estado, porque são coisas que são dados que são mais visíveis. Mas isso não quer dizer que isso não se enquadra a você e a sua família. Então, seja um defensor dos direitos humanos. Você está defendendo valores básicos ao ser humano. Você está defendendo a nossa dignidade. Gente, até a próxima aula.